Olá, eu me chamo Gabriela Leandro Pereira, professora da Faculdade de Arquitetura na Universidade Federal da Bahia. E em 2015 eu defendi minha tese denominada Corpo, Discurso, Território, a cidade nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus. Essa tese foi realizada no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, dentro da linha Processos Urbanos Contemporâneos. Na tese, eu trago a Carolina Maria de Jesus como uma guia para pensar, para refletir sobre os processos de constituição da cidade nessa primeira metade do século XX, né, pensando que Carolina nasceu em 1914, né, e Quarto de Despejo, como esse primeiro livro, né, publicado de sucesso em 1960, né. Então, pensando em acompanhar um pouco as trajetórias da Carolina, né, que a partir dos seus escritos, sobretudo, né, do que ela publicou, era possível e era importante, né, pensar a cidade a partir dessa conversa, né, das questões que a Carolina apresentava em sua narrativa. Bom, por que para mim esse era um gesto importante, né? O campo, né, disciplinar e as pesquisas na área de arquitetura e urbanismo, né, tem a favela, né, a periferia, as comunidades, enfim, guetos, como objetos de pesquisa, de ensino, de dedicação há algum tempo. No entanto, se a gente pensa o campo da arquitetura e do urbanismo, né, como um campo disciplinar que ainda é extremamente branco, e tem as suas premissas, né, seus conceitos, o seu arcabouço teórico e conceitual, constituído a partir de perspectivas brancocêntricas, né, referenciadas, sobretudo, num ponto de vista, em um acúmulo, né, eurocentrado, relacionado sobretudo às disciplinas do urbanismo, né? Isso não, obviamente, não coloca de fora ou não coloca como impossibilidade, né? Eu acho que o Brasil tem um lugar importante também nesse debate sobre urbanismo, sobre periferia, sobre cidade, sobre políticas urbanas, né, que constroem, que se posicionam, né, de uma forma crítica, né, e progressista diante enfim, de um campo, né, e que tensiona o campo, né, nessas suas proposições e reflexões, né? Então a gente tem um histórico de alianças, né, no campo, sobretudo da crítica, né, de um planejamento urbano crítico que se alia aos movimentos sociais, né? Sobretudo a gente tem aí a década de 80 como um período muito importante das políticas urbanas aliadas a um processo de redemocratização e antes mesmo, assim, né? Mas eu que tenho uma formação, né, em arquitetura e urbanismo desde a graduação, e desde a graduação também tenho estado vinculada a projetos, trabalhos, pesquisas que têm nas periferias, nas comunidades, nas ocupações, né, a centralidade dessas investidas acadêmicas, né, também, ao mesmo tempo, não, não me furta o estranhamento, né, de perceber a ausência da racialidade enquanto algo que mobilize essas reflexões, né, e a ausência também de intelectuais negros e negras que sejam incorporados ou mobilizados nos estudos urbanos, né. E aí eu chego, então, na tese, né, com o interesse de tentar identificar, então, assim, né, como trazer, meio com o desafio de trazer para esse escopo de um trabalho intelectual, reflexivo, crítico, não apenas endossado pelas referências bibliográficas do campo, né, mas construir possibilidades de interlocução, né, com outras perspectivas reflexivas que existem, né, e que estão, se não na academia, mas pensando também que esse lugar da produção do conhecimento não é
lugar que é um privilégio da academia, é possível construir reflexão e ser intelectual não estando na academia, né? E com esse gesto trazer, então, para essa conversa, nesse trabalho, né, essas outras intelectualidades, né? E também outras expressividades, né? Pensando aí que também a reflexão, o gesto crítico não é também da alçada exclusiva, né, dos intelectuais que têm aí nos seus discursos, né, na construção de uma discursividade, né, teórica, de uma produção de uma literatura científica, o lugar da crítica, ou da criação, ou dos gestos de inquisição sobre uma determinada ordem do mundo, né? E nesse caminho, então, já tinha entendido que o diálogo, então, com o universo das artes ampliadas seria um lugar onde eu encontrava e conseguia identificar uma presença importante, né, de uma intelectualidade negra e da produção de arte negra, informada por toda uma sofisticação também de pensamentos e de proposições sobre o mundo e sobre a cidade, né? E cheguei num primeiro momento nos saraus, tentando entender um pouco onde é que estavam esses escritores contemporâneos, esses escritores marginais, pegando um pouco a discussão do Ferrez, né, tentando entender que circuito é esse também de produção de uma literatura que, se não chega na academia, pelo menos em espaços que não são espaços próprios, né, de alguma forma disciplinarmente pensado, então na literatura, por exemplo, então estar no campo, né, da arquitetura e do urbanismo também é um lugar um pouco distanciado dessas outras presenças, né, mas pensando, por exemplo, a literatura marginal como uma literatura que se realiza, né, com uma forte vinculação a um território no qual, né, seus escritores estão, produzem, circulam, né, então pensei nesse caminho inicialmente, né? E quando eu cheguei, me aproximei, consegui tentar entender um pouco quais eram, né, as referências e o que estava sendo produzido a partir, né, desses escritores marginais. Encontrei a Carolina como uma referência para muitos deles, né? E não conhecia, então comecei a tese sem conhecer a Carolina, conheci nesse início, em 2011, a tese realizada começa em 2011, eu defendo ela em 2015. E quando eu conheço a Carolina, o livro da Carolina, o Quarto de Despejo, é o primeiro livro que eu leio dela, né, o mundo se abre aí de pensar essa escritora que, em 1960, já estava produzindo, né, um livro que trazia uma série de reflexões e era esteticamente produzido, também criado a partir de gestos bem sofisticados no sentido de trazer para essa escrita, né, e trazer a escrita de uma mulher que dominava e que conhecia muito dos textos clássicos, né, e que a partir dessa referência construía de uma forma bem original, né, um texto próprio que era sobre o cotidiano da favela, mas era também sobre a política, era também sobre as relações de gênero, era também sobre as próprias assimetrias do país. Então, mais do que denúncia apenas da miséria da favela, né, eu vi no livro da Carolina, né, um gesto extremamente importante, original e radical no que eu conhecia até então de bibliografias sobre as favelas, né? Então, seguindo essa pista do livro, do Quarto de Despejo, mas que também coloca uma pergunta, né, me trouxe uma pergunta extremamente também incômoda e, ao mesmo tempo, por isso também mobilizadora, e eu acho que a obra da Carolina tem isso, né, uma obra que pretende construir apaziguamentos ou está preocupada em ofertar conforto, né? Ela pensa, bom, então o quarto de despejo, a favela como quarto de despejo é o único fim possível para pensar, né, as existências nos territórios, né, periféricos, marginais ou de favela, numa perspectiva, no primeiro momento, também bem achatada, assim, mas que essa pergunta dela, que essa frase dela me trouxe, me devolveu com a pergunta, né?
Então, comecei a tentar entender, construir um trabalho, né, que essa leitura da Carolina, menos do que encerrar coisas, né, para mim, o que ela tem de potente é de compartilhar inquietações, né, compartilhar desconforto em muitos momentos. E aí comecei, então, bom, deixa eu tentar entender como é que essa frase, né, se realiza, assim, nesse livro, em 1960, que condições são essas, na qual a favela é o quarto despejo da cidade, é uma frase, né, uma perspectiva que está posta com esse peso nesse livro. E aí fui, então, atrás dos outros livros da Carolina, naquele momento que eu conseguia ter disponível aí, e aí consegui chegar no Diário de Bitita e chegar na Casa de Alvenaria, né? E aí tentei remontar, então, cronologicamente, a partir desses 3 livros, né, o deslocamento de Carolina de Sacramento até a favela do Canindé, o cotidiano da favela aí relatado nesse livro a partir dos últimos anos da década de 50, e a saída dela para a Casa de Alvenaria, né? Então, a partir dessa reordenamento dessa trajetória, do que ela expôs nos livros, né? Então, também não é uma pesquisa biográfica sobre Carolina, é pensar naquilo que ela produziu, naquilo que ela elencou, colocar, né, tornar público, e aí com todos os problemas dessas publicações, né, e dos filtros editoriais, mas ainda assim era naquele momento, para mim, importante trabalhar com essa. Não era como uma autópsia da Carolina, né, da sua vida, para justificar qualquer coisa, mas era o que seria pensar uma reflexão sobre a cidade nessa primeira metade do século, um pouquinho mais, aí até a década de 60, informado por aquilo que a Carolina escreveu, né, nessa dimensão do que foi publicado, né? Então, menos como um encerramento do trabalho na Carolina, era pensar o quanto essa narrativa da Carolina trazia para o campo possibilidades de abertura, né, ou de inquietações, ou de rasuras, né, para uma certa narrativa sobre o processo de urbanização das cidades. Né? Então, para mim, pensar então essa escrita que é realizada a partir da Carolina, e como a cidade aparece, né, e os deslocamentos aparecem, né, na sua escrita, é uma escrita na qual não é possível pensá-la descolada também de uma perspectiva racial, né, de que discursividades são essas constituídas não pela Carolina, não é isso, né, não é autopsiar o texto dela, mas que discursos são esses que eram contemporâneos a ela, ou que encerravam ou subalternizavam a população negra e interditavam também, ao mesmo tempo, o acesso pleno à cidade, nesse início do 20, final do 19. Então, por isso, pensar que é uma escrita incorporada e pensar a reflexividade sobre a cidade incorporada pressupõe pensar esse corpo como algo intrínseco ao processo reflexivo sobre a cidade. Os discursos, né, as discursividades produzidas sobre as cidades e sobre as questões raciais naquele momento, não dá para descolar, né, no fim do século XIX, num pensamento racial, no racismo científico, que vai informar as décadas seguintes no Brasil. Então, o que é a década de 30, com as ideologias, vindo dessas ideologias do branqueamento e se atualizando aí num discurso da mestiçagem ou do mito da democracia racial, que de alguma forma tenta, né, eliminar a racialidade como uma questão necessária, né, a ser encarada, né, enquanto política nacional. Então, pensei então na política urbana como isso é algo que é até hoje considerado desnecessário enquanto uma dimensão que seja própria para pensar as questões urbanas, né? E as próprias dinâmicas, né, territoriais implicadas aí, seja nessa herança do 19 das políticas de terra, seja na interdição ou na ausência de políticas habitacionais que deem conta de incorporar essa população que migra das áreas rurais ou das pequenas cidades para as capitais, né, em processo intenso de urbanização,
né, e que não vão encontrar nessas cidades urbanizadas, né, e um espaço, de alguma forma, que os aguarde, né? Então, o texto da Carolina também é um texto que vai construindo esses gestos de projeção de lugares aos quais a Carolina, pelo próprio contexto nacional, assim, informava que era possível, que existia ali algo, né, em movimento, né, em direção a uma ideia, né, de desenvolvimento questionável, e ela vai atrás dessas ideias, né, desses lugares, né, e chega e não encontra. Então, é sempre um gesto que a Carolina faz de projetar um lugar onde ela almeja estar e ao se aproximar dele como se ele fugisse, ela vai projeta de novo. Então, ela recria, tem um gesto extremamente original, não só, né, na escrita, né, mas um gesto que move os deslocamentos e as territorialidades com as quais ela está diretamente inseridas, né, ou pretende, projeta como um lugar que se almeja chegar, né? Então, corpo, discurso e território, no meu trabalho, são 3 categorias indissociáveis para pensar, né, essa cidade em urbanização na primeira metade do século XX. E aí eu acho que ao longo da tese, né, também sempre, eu acho, uma preocupação não encerrar, né, na narrativa da Carolina como uma narrativa que cristalize também esses processos, né? Então, eu acho que também pensando em trazer uma narrativa como a Carolina para um estudo sobre a cidade, como algo que esteve ausente durante muito tempo, né, uma grande preocupação da tese é também não encerrar nela essa voz única, né, que não é substituir, não é resolver a ausência trazendo uma voz única que dê conta de toda a complexidade, os apagamentos do debate, assim, né? Então, uma preocupação que eu tive durante a tese era trazer sempre outras interlocuções que pudesse contribuir para pensar essas dobras, né, que a Carolina realiza quando escreve e quando colocada em relação aos estudos urbanos, assim. E aí, para isso, eu trouxe outras referências. Então, tipo, Conceição Evaristo, que vai escrever em Becos de Memória sobre o desfavelamento da Pinduraçaia, né, num outro lugar, numa outra cidade, num outro um trabalho literário que é escrito com distanciamento temporal, assim, e que reposiciona também as relações de afeto que foram constituídas, né, numa favela que não nasceu de um despejo da prefeitura, como foi o caso da favela do Canindé, né, que foi um despejo do poder público, né, foi a remoção a requalificação de uma área central da cidade que pressupunha e previa o desmonte de vários cortiços, né, e a favela do Canindé foi a solução para onde esses sem-tetos, né, esses inquilinos, esses moradores dessas áreas, que ficariam sem moradia com a demolição dos cortiços, pudessem, enfim, ter algum chão para viver. Assim. Então, a Carolina, inclusive, né, em textos que não estão contidos no quarto de despejo, mas na coletânea organizada pela Cidinha da Silva, pela Rafaela Fernandes, chamada Onde Estais Felicidade, né, traz um texto Favela, onde a Carolina vai falando dessa negociação, das conversas para poder serem relocados para outro lugar, e como que os técnicos do patrimônio, que são os que definem os lotes, as ruas. Então, não é uma favela, né, autoproduzida a partir de relações, de negociações nessa comunidade que está ali se formando. Né? É uma favela que é criada a partir de um gesto de demolição, né? E as margens do rio Tietê, numa área que alagava, numa área que o próprio poder público já tinha 1000 projetos de retificação, então já era uma solução provisória, porque o rio Tietê ia sofrer obras de urbanização, e essas terras voltariam, né, passariam a ser terras que seriam incorporadas à dinâmica imobiliária da cidade. Então, obviamente, ela não seria uma área destinada aos moradores da favela do Canindé. Né? E, curiosamente, um ano depois do lançamento do livro Quarto de Despejo, a favela do Canindé vai receber o primeiro plano de desfavelamento da Prefeitura Municipal de São Paulo,
né, onde ela vai ser desfavelada, vai servir de referência. A ideia era que ela servisse de referência para outros desfavelamentos que a prefeitura tinha intenção de realizar. No primeiro parágrafo dessa publicação que a prefeitura fez desse plano, né, ela traz a Carolina como diz, olha, como todo mundo sabe, assim, a Carolina relatou, né, a miséria que é na favela, precisamos eliminar a favela, algo desse tipo. Eu estou falando as minhas próprias palavras, né? Mas em nenhum momento a prefeitura assume que foi ela mesma, foi o próprio poder público que criou a favela, por exemplo, né? E como que é extremamente, enfim, distorcida também uma certa história, né, dessas dinâmicas urbanas, né, que não são outra coisa que não fruto desse próprio processo falido de desenvolvimento no qual se apostava naquele momento, né, e que não tinha a perspectiva da integração, né, de todos os grupos sociais, né, nesse projeto de desenvolvimento, né? Ou então uma inclusão bem precária, né? Então é esse projeto inconcluso e sempre precário de urbanização que vamos ver acontecer nas nossas cidades, né? Então trazer a Carolina para essa conversa para mim pareceu uma tese central e de uma importância radical, né? E que eu acho também teve um pouco um papel de abrir caminhos para pensar outros gestos de aproximação entre campos, entre intelectualidades negras que estão produzindo sobre na cidade, né, desde há muito tempo, né, e que não são considerados como produções, reflexões, criações, sejam estéticas, artísticas, das mais variadas artes, mas enquanto gestos reflexivos e que se dão a partir de processos extremamente elaborados e consistentes, né, sobre os quais mobilizam suas obras e suas produções. Então, acho que é um pouco isso que eu queria falar da tese. Ela está disponível no site da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e também no site da Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional, a ANPUR. Eu defendi a tese em 2015, em 2017 a tese ganhou o prêmio de melhor tese na área, né, de planejamento urbano e regional da ANPUR, e por isso ela ganhou uma versão de e-book disponível gratuitamente no site da associação, que pode ser acessado e baixado por todo mundo. É isso, obrigada pelo convite para falar sobre a tese, é sempre um prazer. Viva Carolina!